E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, né? Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando, né? Após uma semana, a semana passada nós não tivemos aula de geografia, né? Tivemos outras disciplinas, porém nessa semana nós voltamos a nos encontrar. Então, tanto vocês do 8º ano quanto vocês da 4ª fase da EJA, né? Então é importante que nós possamos fazer essa caminhada, e nessa caminhada nós falamos, né, bastante na outra aula sobre o que era a dinâmica da população, né, como acontecia essa dinâmica demográfica. Então hoje nós vamos seguir mais essa caminhada, essa linha, para que possamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá? Então, as populações, elas são estudadas por um conjunto variado de disciplinas e sobre múltiplos aspectos, que é chamado dinâmica populacional, distribuição por sexo e faixa etária, nível de instrução, comportamento reprodutivo, mortalidade e outros fatores. E com diversas finalidades, que é o que nós vamos ver. Então, a dinâmica demográfica brasileira, nós vamos ver os seus conceitos, o crescimento vegetativo brasileiro e a pirâmide etária do Brasil. Vamos ver isso. Então, qual é o conceito? A demografia é o estudo da dinâmica da população humana. O termo demografia se origina de duas palavras gregas: demo, que quer dizer povo, e grafia, descrição, ou seja, a descrição do povo. Então, a demografia estuda isso, né? As características, a evolução do povo, da espécie humana. Então, a população relativa, densidade populacional ou densidade demográfica, como a gente costuma dizer, é a relação entre o número de habitantes e a área do território, onde se distribui, geralmente expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Como vocês podem ver, né, nesse mapa, tá certo? Que esse mapa, nós pela legenda, que está um pouco borradinha a legenda aí, mas o professor vai ler a legenda para vocês, diz assim: densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Então, nessa parte mais escura, onde tem esse laranja mais escuro, onde vocês podem ver mais escuro, são mais de 50 pessoas, mais de 50 habitantes por quilômetros quadrados. Já nessa mais rosa, né, é entre 20 e 50, é menos de 50, certo? Pessoas por quilômetro quadrado. Já o laranja mais claro. Já nessa região mais rosada, né, bem mais clara, é de 5 a 20. Vocês podem ver mais em cima no norte. E já nessa região mais amarelada, são menos de 5 pessoas por quilômetros quadrados. Então, se vocês observarem, no caso do Brasil aqui, a maior concentração da população está na região litorânea, como vocês podem ver nos estados que fazem divisão ou limite, né, com o oceano, né, na região litorânea. Aí. O crescimento populacional, ele contém um componente vegetativo ou natural, diferença entre o crescimento e óbito, né, e um componente migratório, a diferença entre a entrada e a saída de pessoas de um território. Vegetativo é o nascimento e as mortes. Migratória é quando uma pessoa chega ou sai de uma região para outra. O crescimento vertical é o crescimento vegetativo. O crescimento horizontal é o fluxo migratório, tá certo? Então, crescimento vegetativo no Brasil. Queda de natalidade, né? O processo de urbanização é um dos fatores da queda de natalidade.
certo? Ou seja, não nasce mais tantas crianças quanto nascia antes por conta desse processo de urbanização, com o crescimento das cidades. Então a dificuldade de muita coisa, dificuldade de acesso, a dificuldade de educação, de saneamento, de saúde. Então isso faz com que a natalidade, né, a quantidade de crianças que nascem diminua. Outro fator é a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Isso também faz com que as mulheres fiquem mais atentas a não engravidar, porque senão ela vai ter que ter, não só ela, né? Porque senão agora eu vou ser muito machista quando eu falo que só as mulheres é quem cuida do filho, mas o pai também deve cuidar, o homem também deve ajudar. Porém, a mulher, a criança, o bebê quando nasce, ele depende mais da mãe. A dependência maior vem da mãe, não é? Principalmente na questão da amamentação, não é? Então, esse laço, esse vínculo é maior com a mãe. Aí, nesse caso, a mãe trabalhando, então a mulher trabalhando, ela tem um equilíbrio. Então, ela consegue não reproduzir tanto como se ela morasse num lugar ou não precisasse trabalhar, né? Assim, fora de casa. Outra coisa são os casamentos tardios, né? Os casamentos, as pessoas ficam mais velhas, né? No caso aqui do professor, que vai ficando mais velho e não casou, e se ele for casar, ele pensa, não quer ter mais do que 1 ou 2 filhos, então isso há essa queda na natalidade. Outro fator também é o elevado custo de criação dos filhos, ou seja, hoje não é como, acho que se vocês não ouviram essa expressão, vocês podem repetir para os pais e para os avós de vocês, que eles vão reconhecer essa expressão, quando diz assim: criou como Deus criou batata. Por quê? Porque a batata você joga lá na terra, a rama, e da rama sai a batata, sem que você precise estar molhando, sem que você precise estar fazendo muita coisa, né? Já os filhos não. O filho precisa de escola, precisa vestir, precisa comer, precisa de saúde, precisa de um plano de saúde, enfim, precisa de médico, então precisa de toda uma estrutura. Então, o elevado custo para ter um filho hoje fez com que as famílias, os casais, pensem bastante antes de ter, não é? Então, às vezes, 1 ou 2 é o suficiente. Outro fator também é a difusão dos métodos anticoncepcionais. Então, hoje, havia, há um tempo atrás, não é? Por conta da religiosidade, da enculturação religiosa, havia aquele conceito de que só se fazia sexo para procriação. Então, o casal casava, mas ele só fazia sexo para ter um filho. Já hoje em dia as coisas mais evoluídas, então fizeram com que, também por conta das doenças, né, das DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, fizeram com que com o método anticonceptivo as mulheres não tivessem tantos filhos. E outro fator também foi a mudança de comportamento. Então a população também começou a achar feio, né, ter 10, 12, 15 filhos, né? Às vezes tinha mãe que não sabia nem quem era João, nem quem era Joaquim, e às vezes botava João, era tanto menino que botava João em 3 logo, que era para não procurar outro nome, então era mais fácil. Vocês podem ver essa outra tabela, nesse gráfico, né, que era a taxa de fecundidade no Brasil, do ano de 1940 a 2000. Né? Mas, professor, por que não tem atual? Não é? Porque esses dados atuais, eles são mais difíceis de serem encontrados. Isso é só para que nós possamos perceber que durante 60 anos houve essa evolução, ou essa diminuição da taxa de natalidade no Brasil. Em 1970, a mulher brasileira ela tinha em média 5,8 filhos, ou seja, ela chegava a ter quase 6 filhos, uma média, porque tinha aquelas mulheres que tinham 2 ou 3, mas tinha aquelas que tinham 12, né? É uma média, assim, fazendo uma média, então as mulheres chegavam a ter isso.
e 30 anos depois, essa média era de 2,3, no máximo aí 3 filhos, né? E hoje de 2,2, ou seja, praticamente 2 filhos, né? Então, se vocês observarem aí no gráfico a quantidade de filhos, então na década de 40 aí, então as mulheres elas chegavam a ter quase 7 filhos. Aí depois isso foi decaindo até o ano 2000, né? Então, vejam aí uma imagem que mostra a formação da família. Então, vejam como era mais ou menos uma família na década de 40 e hoje uma família, né, depois de 2000, do ano 2000, então nós vimos mais ou menos essa diferença, essa regressão de natalidade, essa diminuição da natalidade. Mais uma vez aí eu aponto para vocês esse gráfico de natalidade feito pelo IBGE, né? E o processo de urbanização, ele também foi um dos fatores, certo? Um dos fatores. Então, se vocês observarem, né, a quantidade de pessoas que moravam na cidade na década de 40 eram 12,9, não é? E hoje, na região urbana, e de mais de 73 na zona rural. E hoje, 6,3 moram na zona rural e 237,7 moram na zona urbana. Então veja aí, né? E aí nós temos uma média de milhões de habitantes de acordo com o gráfico que nós observamos. Temos uma imagem aí de uma grande cidade. A entrada da mulher no mercado de trabalho. Então vejam como houve uma grande evolução, né? Cerca de 100 milhões de mulheres, quase isso, mais de 90 milhões de mulheres hoje estão inseridas, né? Esse é o total de mulheres, é o amarelo, né? E o laranja mais forte, né? O laranja é o total. E o laranja mais forte, já puxado para vermelho, são os homens. Então vejam que em 2004 tem uma média aí de 40 milhões de mulheres, diferente de 2001 em apenas 3 anos. E hoje esse número, né, praticamente dobrou, né, a quantidade de mulheres no mercado de trabalho. Outra tabela que eu trago para vocês é essa do elevado custo de criação dos filhos. Não é? Então, eles precisam de quê? A renda familiar. É importante a gente conhecer essa tabelinha aí. Na hora de pagar as contas, os gastos da família com o filho de 0 a 22 anos, que normalmente os filhos passam esse período em casa, né, com a família, a renda mensal da família, né? Então, ela vai precisar de habitação, da morada, né, da casa, da alimentação, transporte, as despesas pessoais, né, assim, gastos pessoais que você vai para de lazer e tal, saúde, vestuário e educação. E por último temos o total. Então, uma média de 3.600 a 7.200, não é? Então, né, que nós fizemos, essa tabela foi feita em cima dessa média, né? Essa é a média, e essa outra é a média alta, e essa outra é acima da alta, né? Acima de 10.800. Então, para criar um filho de berço, a universidade, uma família de classe média alta, pode gastar cerca de R$400 mil. O dinheiro é suficiente para comprar um ótimo apartamento num bairro nobre. Então, só para que a gente possa ver que para pagar uma faculdade de um filho, não é? Então dá para comprar o valor, dá para comprar um apartamento. Então, para criar um filho hoje, por isso que houve essa queda de natalidade.
porque para criar um filho hoje a despesa é muito maior. Então, a renúncia à prole. A quantidade de casais com dupla fonte de renda e sem filhos dobrou no Brasil em 12 anos. Em 96 era de 1 milhão e hoje são mais de 2 milhões. Né? Os casais brasileiros que optam por não ter filhos, eles têm renda mensal de 70% superior à dos casais com filhos. Então, normalmente as pessoas que ganham mais, elas não têm muitos filhos ou não têm filhos. 50% trabalham com carteira assinada, contra 35% da média nacional. 68% tem entre 20 e 39 anos. 70% tem pelo menos 8 anos de estudo. 92% moram em regiões urbanas e 20% na região sul e sudeste dessa população. Aí nós temos aí que 76,7% das mulheres, elas utilizam algum tipo de método anticonceptivo, né? Então esse também é um dos fatores, é a pílula, o DIU, né, o diafragma, o espermicida, a tabelinha, muitas mulheres fazem a tabelinha, tá certo? Então, e no caso dos homens, eles chegam até a fazer também a vasectomia para não ter filhos. Então, a queda da mortalidade. Ao que se deu, nós falamos da natalidade, não foi? No que se deu a diminuição da natalidade e o controle dessa natalidade. Agora, e a mortalidade? Ela diminuiu, né? Mas diminuiu por quê? Com a urbanização, com a revolução médico-sanitária, né? E a melhoria nas condições de vida da população. Então, quando as pessoas começaram a vir mais para a cidade e começaram a ter acesso a médicos, né, e a higiene, então isso fez com que diminuísse a quantidade de crianças mortas, né, a quantidade de mortes. Então, o investimento em saneamento básico, como a gente pode ver, né, isso é um programa do Ministério da Saúde, né, para os estados. Então, do ano de 97 ao ano de 2002, certo? Então, esse programa do Ministério da Saúde, ele investiu no saneamento básico. Então, se nós vermos no final aí, os 4 últimos, Pernambuco, Ceará, o Pará e a Bahia, eles são, principalmente a Bahia, eles são os estados onde foram investidos cerca de entre 240 a 250 milhões de reais em investimento para o saneamento básico. Com isso também ajudou a diminuição da mortalidade. Então, aí nesse outro gráfico nós vemos entre a década de 40 e o ano 99, finalzinho para o ano 2000, né? Para o século 20. Então, para vocês verem a taxa nesse gráfico, a taxa de mortalidade, como ela foi diminuindo, né? Por conta desses fatores que eu citei. A esperança de vida ao nascer no Brasil, do ano 20, né, de 1920 ao ano 1999. Então, a esperança era de viver, né, quando a criança nascia para viver, então era de 68%, chegou a 99%. Então, no ano de 20 era muito difícil. Então, mais da metade das crianças, né, morriam devido às doenças e à falta de higiene. Agora, professor, o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária do Brasil, ela aponta o quê? Ela aponta a queda da natalidade maior que a queda na mortalidade, certo? Ela aponta, né, a queda da natalidade, né, que a queda de nascimento, ela é bem maior do que a queda de mortes, tá certo? Então, ou seja, está nascendo menos pessoas do que morrendo.
Então há uma redução drástica no crescimento vegetativo, há um estreitamento na base e alargamento no topo, não é? A maior expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, né? Se vocês observarem a pirâmide etária da população residente. Agora essa pirâmide etária, ela só tem um prazo de 20 anos aí, do ano de 1980 ao ano 2000. De um lado os homens, do outro as mulheres. Tá certo? Então, se vocês observarem a quantidade, não é, a idade que vai na subida, né, de homens, né, que estão nascendo e se desenvolvendo e os que estão morrendo. Então, aí nós temos a composição da população residente por sexo, né, segundo os grupos de idade no Brasil. Então, se vocês observarem que o grupo de 2007, né, que é esse mais esverdeado, ele aponta que 80 anos, né, ou mais, essas pessoas têm mais de 80 anos. Então, as mulheres, é bem maior o número de mulheres com 80 anos. Né? Então, se vocês observarem pelo verde, de acordo com o passar do tempo, né, elas tiveram essa evolução. E aí é o índice de envelhecimento. O número de pessoas com 60 anos e mais de idade de 100. Pessoas menores de 15 anos de idade no período de 91 a 2001. Ou seja, 10 anos aí de diferença. Então, vocês veem os dois mapas, o mapa de 91 e o mapa de 2001. Aí nós vamos lá na legenda. Até 10, né, que é a amarela, até 10 anos. Entre 10 e 20, entre 20 e 30 e mais de 30. Que é o azul. Um azul mais escuro. Então, pessoal, vejam só. Eu deixo para vocês... uma atividade, são 3 questões bem simples para vocês responderem. Peço a vocês que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses gráficos, que esses gráficos você só consegue responder se você voltar ao slide e começar a rever, né? Então reassistam a aula, aproveitem, façam pesquisas, tá certo? Para tirarem dúvida e conhecer mais essa dinâmica da população brasileira, esse desenvolvimento, né, da população brasileira. E vocês, na próxima aula, eu trago alguma coisa mais atuais, uns gráficos mais atuais. Vou ver se eu coleto pelo site do IBGE. Vocês também podem pesquisar em casa pelo site do IBGE e respondam a atividade. Lembrando que quando vocês responderem a atividade, vocês precisam fotografar e enviar para os professores de vocês, comprovando que vocês fizeram a atividade. Lembrem aos colegas de vocês que não estão fazendo as atividades que eles também devem fazer, porque quem não está fazendo a atividade, quem não está demonstrando interesse, esses serão um dos fatores de reprovação no final, né, desse ano. Então, muita gente está aí acomodado, né, dizendo, não estou estudando, não estou fazendo nada, o ano está perdido, certo? O ano ele foi prejudicial para todo mundo. Porém, é importante que também nós façamos a nossa parte. Vocês procurem responderem às atividades e mostrar aos professores, porque com isso vocês têm como provar que vocês vai ter uma defasagem, porém essa defasagem não vai ser tão grande comparado com aqueles que não estão fazendo nada. Então façam a parte de vocês, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.